Olá, eu sou o Dr. Miguel Lucas da Escola de Psicologia. Bem-vindo ao meu curso Fórmula da Positividade, um curso para ser feliz e bem-sucedido. Todos queremos ser felizes, certamente todos nós perspectivamos sermos felizes e manter a felicidade. Fazemos tudo o que é suposto fazer para nos certificarmos que estamos no caminho certo. E isso é bom. Diligentemente, seguimos algumas instruções que nos parecem viáveis, praticamos técnicas, ouvimos os mais experientes, mas, com mais frequência do que deveria ser, dada a quantidade de esforço que fazemos, para a maioria de nós, não somos consistentemente felizes. Provavelmente você está familiarizado com o termo procura da felicidade. Como psicólogo e igualmente como pessoa comum, tenho passado a última década a verificar que muitas pessoas alimentam o seu vício de felicidade. Nessa busca incessante de felicidade, procuram a solução a curto prazo, aqui e ali, mas acabam de volta à procura da felicidade, mais uma vez, ainda mais desesperados. Entram num ciclo crescente composto por uma roda de felicidade encontrada, felicidade perdida. Para muitos de nós, aquilo que mais queremos e passamos a maior parte do nosso tempo tentando realizar, escapa-nos. Nós, seres humanos, somos criaturas notáveis. Podemos propor-nos a fazer o que queremos fazer. Então, por que razão a felicidade não é duradoura? Por que é que existe tal divisão entre o nosso desejo de felicidade e a nossa capacidade de encontrá-la ou mantê-la? Depois de muitos anos a ouvir as pessoas falar sobre as suas tentativas fracassadas para se manterem num estado de felicidade, eu comecei a equacionar as seguintes questões. O que é essa coisa a que chamamos felicidade? É alcançável? É confiável? É sustentável? Ao estudar o estado de felicidade, fiquei intensamente consciente da sua fragilidade. Quando as circunstâncias da nossa vida mudam e nós perdemos o objeto que contribuía para nos fazer felizes, a felicidade desaparece. Quando os sentimentos negativos e desconfortáveis aparecem dentro do nosso estado de felicidade, ou o objeto, que era o promotor da felicidade, e isso não funciona mais, a felicidade desaparece novamente. Estamos constantemente a adquirir e a perder felicidade. Então, a felicidade parece não ser mais que um mero estado, como a alegria, contentamento ou excitação. Respondo afirmativamente, desde que a consideremos um estado e não um objetivo de vida. Exemplo disso é aquilo que todos, e eu incluído, corriqueiramente dizemos: eu quero é ser feliz. E é legítimo que queremos isso. Tal como é querermos estar contentes, bem dispostos, realizados, em paz de espírito, entre outros sentimentos. É claro que estou a entrar num assunto que pode tornar-se polémico. No momento em que a felicidade se tornou o objeto de estudo mais desejado, eu desenvolvi a ideia de que não são os nossos esforços para criar felicidade que estão falhando, mas sim a nossa escolha de felicidade como um objetivo último. A felicidade é o objetivo errado, disfuncional para a nossa vida. A felicidade, tal como usualmente é abordada, depende da nossa capacidade de controlar as circunstâncias que não importa o quão tentamos, não podemos controlar na grande maioria das vezes. A felicidade depende das circunstâncias manterem-se iguais ou praticamente inalteráveis. No entanto, a vida sempre muda, sentimentos desconfortáveis sempre surgem. E o que nós temos de mais certo é o fluxo da vida. Essa é a natureza da vida. A vida flui, a vida muda a cada instante. A escolha da felicidade contínua como uma busca e propósito de vida é indiscutivelmente um falhanço. Vou rever consigo a fórmula da positividade. P é igual a pensamento positivo sobre a exigência da situação. Menos a vitimização, mais a aceitação, vezes o comportamento intencional. Vamos pegar na exigência da situação, que é aqui interpretada como as circunstâncias que não controlamos. Pois bem, se as circunstâncias mudam a cada instante,
Quer dizer que para nos mantermos o maior tempo possível num estado de felicidade, temos de estar preparados para levar sempre em consideração isso mesmo, a possibilidade da situação mudar e a nossa felicidade depender muito mais do que fazemos, como interpretamos e como queremos agir, do que propriamente pelas condições permanecerem inalteráveis. Vamos então abordar o suporte da felicidade. Provavelmente você poderá colocar em questão a visão acerca da felicidade que transmiti até ao momento. Mas se observar atentamente, à medida que formos avançando nesta aula, você começará a perceber que existe um elo de ligação em toda a informação apresentada até ao momento, que é a construção de uma estrutura mental positiva que permita suportar ações que irão ter um retorno satisfatório e, consequentemente, a criação do sentimento de felicidade. Isto é muito diferente de ser algo que tenhamos de procurar como se fosse um objeto a adquirir e assim ficasse imutável até ao fim da nossa vida. Nada disso. Vejamos novamente a fórmula da positividade. Cá está. A exigência da situação bem presente. Sendo que, quanto mais exigente for a situação, para o saldo ser favorável, importa colocar mais pensamentos positivos na equação. Para muitos de nós, a vida não é fácil. Por que razão criamos então a noção que deveremos ser felizes o tempo todo? Provavelmente irá responder, mas claro que eu sei que isso não acontece. Sendo assim, por que é que a maioria de nós, quando sentimos que estamos a passar por dificuldades, nos sentimos infelizes? Provavelmente porque ilusoriamente criámos a noção emocional de que deveríamos ser felizes o tempo todo. Esta expectativa tola cria um sofrimento tremendo. Ao invés de tentar manter algo de natureza transitória, podemos promover um estado de bem-estar e de ótimo funcionamento do ser humano, que seja capaz de dar suporte e florescer dentro da volatilidade inerente à vida humana. Você necessita reter na sua memória o seguinte: nós devemos ser gratos pelo estado de felicidade quando este se faz sentir, mas querê-lo como um objetivo último para a vida não é sábio. Analisemos as seguintes questões. Existe algo maior, mais profundo, mais duradouro do que a felicidade? Existe um estado de bem-estar que pode sustentar as novas circunstâncias e as mudanças emocionais que a vida inclui? Existe uma maneira fundamentada de regular os estados emocionais, mesmo quando o conteúdo da nossa vida é instável? Se assim for, que mudança devemos fazer para descobrir este estado que é mais profundo e mais elevado do que a felicidade? Vamos então analisar cuidadosamente o estado que eu considero estar acima da felicidade. É usual quando enfrentamos provações na vida, quando perdemos algo muito significativo ou tardamos em alcançar algo que desejamos muito, que um sentimento de infelicidade se instala. Diferentes pessoas adotam diferentes estratégias, técnicas ou abordagens para recuperarem o sentimento de felicidade que foi perdido. Retiros espirituais, meditação, grupos de apoio, terapia, medicamentos. Há ainda quem fique mais confuso e procure alguns escapes menos recomendados, acabando por perder o pouco que ainda restava. Evidentemente que algumas das coisas que referi anteriormente podem ajudar a pessoa a recuperar o seu estado incapacitante. No entanto, algo mais é possível de desenvolver ou ficar consciente que se torne útil ao longo de toda uma vida. Aquilo que tanto procuramos fora de nós, se olharmos mais de perto, se olharmos para dentro de nós, sempre nos acompanhou. Na verdade, aquilo que pode comprovar-se como mais elevado e como mais permanente e que pode permitir restabelecermos o equilíbrio emocional e resgatar a felicidade a qualquer momento, é muito mais uma construção do que um sentimento. É uma noção construída de que nós temos a capacidade de não estarmos satisfeitos com algo, com alguém ou com a nossa vida e ainda assim estarmos conscientes que nós não somos o nosso sentimento de infelicidade.
mas que somos sim aquele que tem o poder de voltar a resgatar o sentimento de felicidade, sempre que isso se justifique. Olhemos novamente para a fórmula da positividade. Vejamos atentamente a letra A. A de aceitação. A aceitação subentende 3 fenómenos que nos acontecem quando enfrentamos a exigência da situação e com isso vimos alterada a forma como pensamos, como nos sentimos e como passamos a olhar para o mundo. Nesse exato momento, se você não conseguir desapegar-se dessa negatividade tripartida, se você não se desapegar dos seus pensamentos perturbados, dos seus sentimentos incómodos e a forma catastrófica como avalia a situação em que se encontra, o seu estado é alterado para um estado de negatividade, em que funde o seu ser, o seu eu, à forma como pensa, sente e age naquele momento. Nesse estado de ser aquilo que acontece, é que você, ao invés de ter comportamentos intencionais em consciência, passa a ter comportamentos reativos, disparados pelo seu estado de não aceitação, pelo seu estado de desesperança. Isso acontece porque você não consegue separar-se do seu estado momentâneo de infelicidade. Não percebe que tem em si a capacidade de pensar positivamente, de aceitar a situação e desapegar-se dela e ter um conjunto de comportamentos intencionais que possam contribuir para resgatar a sua felicidade. Vejamos o processo positivo simplificado. O primeiro passo a ser dado é parar de procurar. É parar de julgar que a felicidade está nas coisas ou nos outros. Nada disso. Claro que muitas coisas que obtemos, assim como as pessoas que nos são queridas, podem propiciar-nos belíssimos momentos. Mas isso não é a base de algo sustentável. Depois, é focar a sua atenção naquilo que sente quando a felicidade o abandonou. O passo seguinte é não querer não sentir os sentimentos e ou sensações desagradáveis. Você não pode não sentir as suas emoções. Elas são informação importante que lhe transmitem o estado temporário em que se encontra. Segue-se então o ato de vivenciar a experiência. Você toma assim contato com o que está acontecendo consigo dentro de si, o que sente no seu corpo e aquilo que passa na sua mente. Você não é apenas aquilo que sente, você é aquele que sente e tem a noção que necessita fazer algo para voltar a restabelecer o equilíbrio emocional. Consciencialize-se da noção de desapego, vivenciando a realidade interna e externa, mas ao mesmo tempo percebendo que não é uma coisa nem outra. Você não é a sua felicidade como tal. Quando esse sentimento fica distante, você não tem necessariamente de considerar-se infeliz. Você está passando por algo, experienciando sentimentos, sensações e momentos desagradáveis, mas tem em si próprio a possibilidade de perspectivar ações que o encaminhem para o sentimento de bem-estar. A isso eu chamei na fórmula da positividade comportamento intencional. A sua capacidade de resgatar a felicidade ou o bem-estar é a construção que está acima da felicidade. É o resultado da aplicação da fórmula da positividade. Se você é mais que os seus sentimentos, positivos ou negativos, felicidade ou infelicidade, você é o agente de ações que permitem alcançar um equilíbrio emocional e criar um mecanismo de sustentabilidade da sua força de vida. Você é essa força e a sua força expressa-se através da sua positividade. Essa força está dependente da noção que você tem, ou não tem, de que a sua força depende da sua vontade para usar essa mesma força. Você e a sua força são um só. Você e a sua positividade são uma unidade enérgica. Quando você está mal, deve acionar essa força, essa energia, deve acionar a fórmula da positividade. Quando a força está em baixo, você deve fazer coisas para recuperar essa força. Quando está infeliz, deve fazer coisas para recuperar a felicidade. Nós somos mais que as experiências do nosso passado. Resumidamente, o que pretendo afirmar é que você também é o seu futuro. Quer transmitir-lhe a mensagem de que existe algo muito mais elevado do que os nossos sentimentos, pensamentos e acontecimentos. O mesmo será dizer:
Você. Nós somos o observador que nos observa e temos a capacidade de mudar o observador para que possa ver um novo observado. Você. Você tem mesmo de saber que nós somos aquilo que eu apelido de um meta-ser, um ser que pode desenvolver a noção de conseguir vir a ser mais do que aquilo que é, aplicando a vontade de elevar-se a si mesmo. Na prática, se eu estou a experienciar sentimentos ou sensações em que avalio como infelicidade, dado que eu sou mais do que aquilo que sinto, que penso e que me acontece, cá está o princípio da aceitação, e para eu aceitar a minha experiência e não me tornar nela, eu tenho de ter a capacidade de aplicar o desapego. E quando eu percebo que não sou aquilo que me está a acontecer, que eu não me resumo a isso, nesse exato momento fico ciente que posso fazer coisas para que me eleve acima da experiência que estou a viver. E pouco a pouco caminhar para a construção sustentada do meu bem-estar, onde, entre outras coisas, incluo o sentimento de felicidade. Foi esta mudança de consciência ou de noção que eu comecei a vislumbrar um estado de ser que é radicalmente diferente e surpreendentemente mais capacitado, um estado que é mais profundo e mais consistente do que a felicidade. Na verdade, foi o estudo da volatilidade da felicidade que me permitiu descobrir uma porta para algo muito mais elevado do que a felicidade jamais me ofereceu. A felicidade é um estado passageiro e vivenciado dentro de mim, como tal, é um reflexo de uma parte de mim, é criada em mim, umas vezes imposta, outras vezes promovida. O que está acima da felicidade e que pode suportá-la e resgatá-la é a noção, é a consciência de que o ser humano possui em si próprio a vontade de elevar-se a si mesmo, por ação da sua vontade, por ação da sua positividade. Você tem essa capacidade, ela nasceu e permanece em você. É uma força dentro da força. É a força de vontade acionada pela força vital, a sua positividade, que permite elevar-se acima de qualquer experiência que possa estar a acontecer-lhe. Se você criar o hábito mental de relembrar-se da sua positividade, você está construindo diariamente o seu caminho para ser bem-sucedido. Os hábitos mentais que vamos instituindo podem promover ou prejudicar os nossos sonhos, desejos e objetivos de vida. Se pretendemos progredir e desenvolvermos de forma a que possamos sair beneficiados, é primordial levarmos em consideração que a forma como processamos a informação e a maneira como estruturamos o nosso pensamento pode ser influenciado por nós mesmos. Este curso tem a sua base exatamente no pensamento anterior, conduzi-lo a uma forma assertiva e benéfica de processar a informação ao seu redor e também aquela que é produzida no seu interior com o objetivo de passar a estruturar pensamentos que possam ir ao encontro daquilo que pretende. E mais importante que tudo, aprender a reestruturar os seus pensamentos sempre que perceber que aqueles que está a ter o estão a prejudicar ou estão a afastar-se dos seus sonhos.